Você quer aprender a falar com espíritos? Então acesse o primeiro link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Boa noite, você acredita? Eu sou Gabriel Brant e hoje estou aqui para contar mais um relato espetacular para vocês. Boa noite, sou Andrew e gostaria de compartilhar um relato que ocorreu com a minha avó. Ela sempre me contou essa história e sempre quando conta, me dá um leve arrepio. Eu moro em uma cidade metropolitana do Rio Grande do Sul. Seu nome é Guaíba. E na época que minha avó era mais jovem, ela disse que a cidade ainda estava começando a ser construída. Então era comum ter um mato muito alto e estradas de terra. Ela dizia que pelas redondezas de antigamente havia uma moça muito linda, magra, com longos cabelos pretos, que na maioria das vezes sempre usava um belo vestido. Sempre andava por aqui e todos sempre falavam bem de sua aparência. Até que um dia, um senhor bem velho e muito alto que usava uma barba e roupas sujas e bem surradas acabou vindo para cá. E ninguém sabia quem era ou de onde veio aquele senhor. Perguntavam para ele, mas ele sempre respondia: um pequeno povoado bem longe daqui, naquela direção. Sempre apontava em direção diferente, todas as vezes que falava, sendo impossível de saber de onde ele havia vindo. Ele acabou ficando por alguns dias e durante esses dias todos falavam dele, suspeitando que ele era um lobisomem. Mas minha avó não ligava muito para isso, pois não acreditava nessas coisas. Em uma sexta-feira, estava tudo normal, como sempre. Aquela bela moça passava pelas redondezas, e nesse dia não foi diferente. Ao cair da noite, todos foram dormir, e como não havia postes de luz, era tudo muito escuro, somente tendo uma iluminação, a lua cheia. Minha avó já estava dormindo, até que acordou com alguns barulhos de algo correndo e grunhindo em frente à sua casa. Ela estranhou, pois nunca havia acontecido isso antes, e ela mesma diz que é difícil de algo acordá-la. Minha avó, muito curiosa, levantou-se da cama e foi ver pela janela. A janela da casa da minha avó é somente um plástico que se vira para o lado. Então quem estiver na rua consegue ver sem esforço que a janela está aberta. Somente se ela for aberta muito pouco é que nada pode ser visto. Ela disse que quando abriu a janela, ficou em estado de choque e desespero, com um arrepio que foi do dedão do pé até a ponta da cabeça. Ela diz que se arrepende até hoje de ter feito aquilo, pois nunca estaria em sua memória aquela imagem. Ela viu um ser horrendo que parecia ter saído do próprio inferno. Parecia um cachorro imenso e curvado, mas não possuía cauda por ser um cachorro. Tinha dentes que não cabiam na boca, estavam totalmente expostos. Orelhas grandes e caídas. As patas traseiras pareciam as patas de um cão, só que enormes e deformadas.
mas as patas da frente pareciam mãos humanas, mas só que muito maior, com garras que pareciam facas. Seus olhos tinham duas cores. A cor do seu olho era amarelo e a cor da pupila era vermelha, que parecia um fogo. O tamanho da criatura tinha por volta de 1,80 m. A sensação e pavor que ela sentiu foram inexplicáveis. A vontade que ela sentiu foi de chorar. A criatura não notou a sua presença e, em um pensamento, automaticamente veio à cabeça dela: se eu fizer algum barulho, esse bicho vai vir para cima de mim. Então ela colocou a mão em sua boca enquanto fechava a janela lentamente, quando a criatura de repente começou a farejar o ar e o chão e acabou ficando em pé. Quando aquilo ficou em pé, o pânico que ela sentiu ficou maior ainda, de pé. Ela dizia que aquela criatura conseguia bater com a cabeça no telhado da casa. A criatura acabou correndo de um lado para o outro pela estrada de terra, ferozmente em pé. Ela fala que nunca viu algo tão perturbador. Ela fechou a janela e foi se deitar ao lado do meu avô. Nessa época eles já eram casados. Ela ficou orando a Deus para que tudo aquilo não passasse de apenas um pesadelo horrível. Mesmo assim, continuava ouvindo a criatura ir e vir pela estrada de terra, até que ela acabou ouvindo os gritos daquela bela moça que gritava de forma muito alta e bem desesperada por socorro. Minha avó, completamente em pânico e congelada pelo medo, não conseguia se mover ou dizer nada, apenas ouvir os gritos daquela moça. Ela não conseguia entender o porquê dela ser a única acordada com toda aquela barulheira. Até que um momento, os gritos da moça pararam e por longos minutos tudo ficou em total silêncio. Após longos minutos, minha avó estava quase se rendendo ao sono, quando um uivo estridente muito alto fez seu corpo tremer novamente e a fez perder o sono. Após isso, nada mais foi ouvido. Ela ficou a madrugada inteira acordada. Após amanhecer e o meu avô acordar, a viu perturbada, logo a perguntou o que havia acontecido e ela contou tudo o que havia visto. Meu avô acabou acreditando nela. No meio da rua, ela disse que encontraram partes de um dos vestidos daquela moça cobertos por sangue. Minha avó se sente culpada, pois ouviu os gritos daquela mulher, mas se sentia completamente impotente devido ao medo. Depois desse dia, aquele velho e aquela moça nunca mais foram vistos por aqui. E desde esse dia, minha avó acredita muito mais em coisas sobrenaturais e demoníacas. E fico pensando no tamanho monstruoso desse ser, pois eu tenho 1,78 m de altura, e ele com 4 patas era maior que eu. De pé, devia ter mais ou menos 2,5 metros. Esse lobisomem, eu não creio que seja comum, em minha opinião, pois seria grande demais para até mesmo sua espécie. Bom, esse relato da minha avó. Eu espero que tenham gostado e muito sucesso ao canal. Boa noite.